Olá campeã! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, em mais um Quantum Cast. Hoje eu quero dar continuidade ao vídeo anterior, que era sobre resiliência, então vou falar de resiliência 2. Na verdade, eu quero fazer uma coisa bem prática, vou dar 10 exercícios que são bem diferentes. Eu vou pedir para o Gabriel e para a Nicole depois colocarem material de apoio para você poder, pegar a lista. Isso saiu da minha zine também, para quem acompanha o material da Venda a Mais. São 10 ideias para você colocar em prática de maneira diferente. Então, provavelmente você encontre resistência a escutar ou ouvir o que eu vou falar, né? Quando você parar para pensar alguns dos exercícios, eles vão ser contra-intuitivos, ou seja, a tua intuição vai ficar meio esquisita, vai ter uma reação diferente, mas eu quero fazer justamente essa provocação de você sair da zona de conforto, de você trabalhar de verdade a resiliência, porque senão a gente fica pensando na resiliência como se fosse um conceito teórico e fica resistente a fazer exercícios que justamente melhorariam a resiliência. Eu tenho dito, inclusive, que para você atingir os seus objetivos de alta performance, que é o objetivo aqui do QuantumCast, né? Levar você para o próximo nível, fazer com que você permaneça lá, não caia, e você possa subir para a próxima etapa e construir, né, uma vida melhor, uma vida mais próspera, uma carreira melhor, mas de forma sustentável, você precisa sair da zona de conforto. E os exercícios hoje de resiliência são justamente para isso, uma provocação. Eu não quero que você olhe para todos e ache que tem que fazer os 10 exercícios. A ideia não é essa. A ideia é te dar um cardápio de opções para você poder olhar e dizer, ok, dentro disso aqui, dessa lista toda, eu acho que esse aqui combina mais comigo. E imagine que você estivesse indo para um buffet com comidas que você nunca comeu. É óbvio que você vai olhar ali e vai achar meio esquisito, mas tem alguma delas que provavelmente você mesmo achando meio esquisito, depois na hora de você fazer, nossa, que delícia, aí você descobre uma coisa nova. Essa é a ideia hoje, de trazer uma ideia nova, mesmo que no começo possa parecer que ela meio estranha. Como a gente está falando de resiliência, e resiliência, lembre, é você se adaptar, mas sem perder o foco, sem perder o norte. Então, eu tinha um plano de chegar lá, o plano não está dando certo, eu tenho que ir para a esquerda, eu tenho que ir para a direita, eu tenho que, me movimentar, não está acontecendo do jeito que eu queria, mas eu continuo avançando em relação ao objetivo. Então, esta capacidade de se adaptar, de receber um impacto e voltar ao teu normal, de você usar, inclusive, às vezes, coisas que nos acontecem que não são muito positivas, para a gente transformar isso em combustível positivo e nos dar mais força ainda para superar o que está acontecendo e continuar na busca da meta e do objetivo, isso de verdade é uma jornada de alta performance. A gente não pode achar o tempo inteiro que tudo vai dar certo. Não vai. A gente vai planejar coisas e coisas vão acontecer. A gente não controla tudo. O que a gente controla? A nossa reação ao que acontece. E a resiliência é super importante nessa hora, para você entender o que aconteceu, emocionalmente estar equilibrado ou equilibrada e ter ferramentas, certo? Ter, de novo, um cardápio de escolhas, uma opção maior de escolhas, para você poder dizer como que eu reajo a isso. E os exercícios hoje, então, vão te ajudar a trabalhar isso. Primeira coisa que eu quero que você pense. Tem um termo em latim que se chama premeditatio malorum, tá? Então, malorum é mal, ruim, algo ruim, e o premeditatio é estou premeditando algo ruim. E é um trabalho que os estoicos faziam de dizer, vou pensar em coisas ruins que podem acontecer. Não porque eu quero me desmotivar, pelo contrário, é porque eu quero estar preparado caso aconteça. Tem uma história que eu gosto muito de contar, que tinha um nadador, né, o Michael Phelps, que é o cara que mais ganhou medalhas olímpicas na história da natação, e se eu não me engano, em todas as Olimpíadas, e ele uma vez, numa das provas, pulou, o óculos caiu na boca dele, e ele continuou e ganhou a prova. E aí, depois, quando foram entrevistar ele, disseram como é que isso aconteceu, né? Porque a maior parte dos atletas teria se desmotivado, desconcentrado, teria sido uma coisa ruim. Ele não estava nem aí, ele foi e ganhou a prova. Ele disse, eu já tinha treinado isso mentalmente. O meu técnico, e o técnico dele depois foi entrevistado também, fazia ele pensar nas coisas que poderiam acontecer, porque queria estar preparado para aquela situação. Então, a gente pode chamar isso de pessimismo estratégico. Quando eu vou fazer um plano, eu posso começar a pensar o que é que poderia dar errado. Se eu tenho um trabalho muito legal que você, por exemplo, colocar uma meta. Vamos dizer que eu quero perder peso ou eu quero economizar dinheiro, alguma coisa. E eu quero, daqui a 6 meses, estar com um objetivo, que poderia ser o peso ou tanto dinheiro que eu guardei. Eu faço uma viagem para o futuro, chego no futuro,
E ao invés de comemorar mentalmente que eu alcancei aquilo, eu estou fazendo o trabalho ao contrário, estou dizendo eu não alcancei essa meta. O que é que pode ter acontecido? E eu começo a fazer uma lista de coisas que poderiam ter evitado que eu perdesse peso, que eu entrasse em forma ou que eu tivesse economizado e guardado o dinheiro que eu queria. O que, que poderia ter acontecido? Eu gastei mais do que deveria, ou não fui para a academia, não treinei, ou comi errado, ou eu começo a fazer uma lista. E, na verdade, eu começo a dizer, ok, como é que eu lido com isso? Porque você evitar coisas que levam a baixa performance é um caminho muito inteligente para ter alta performance. As pessoas mais inteligentes em relação à alta performance estão o tempo inteiro procurando formas de melhorar a sua... E eu sempre digo que uma das coisas mais inteligentes que você pode fazer na vida é parar de fazer bobagem, certo? O pessoal dá risada quando eu falo isso, mas é verdade. Então, se eu faço o premeditar malorum e começo a dizer, espera aí, estrategicamente, o que poderia dar errado, eu vou para o futuro e digo, lá no futuro eu não estou comemorando, eu estou infeliz e frustrado porque eu não atingi meu objetivo. Por que que eu não atingi meu objetivo? Agora eu tenho um plano que é muito mais completo, porque eu estou começando a olhar dizendo, se isso aqui acontecer, eu faço isso. Se aquilo acontecer, eu faço isso. Para evitar que isso aqui aconteça, eu já me preparo. Note como a preparação é muito melhor, ok? Segunda coisa que eu queria que você pensasse também, começar a comemorar fracassos. A gente fala muito de comemorar sucesso, tá? E tem que comemorar. E quando acontece uma coisa boa, comemora de verdade, aproveite e faça com que seja um bom momento. Você quer mais daquilo. Ao mesmo tempo, eu tenho que entender que se eu não olhar para o fracasso da maneira correta, eu não aprendo com ele e eu começo a me restringir. Ontem eu estava gravando uma aula para um curso meu, que é Reengenharia Mental em Vendas, e eu estava falando justamente sobre algumas das crenças limitantes. E uma das principais crenças limitantes que existem é o medo do fracasso. Se eu tenho medo do fracasso, eu começo a evitar desafios. Eu começo a entrar numa zona de conforto, eu não vou ficar me desafiando para metas e objetivos maiores. Eu tenho medo do fracasso. Eu olho e digo, talvez eu não consiga. Aí o que eu começo a fazer? Eu começo a evitar esses desafios que são justamente os que, primeiro, me trariam metas maiores e, segundo, me fazem crescer, desenvolveriam habilidades, fariam com que eu tivesse que estudar coisas novas, praticar coisas novas, aprender coisas novas. Quer dizer, essa questão de se eu tenho uma meta desafiadora realmente, ela está me colocando num patamar de habilidade diferente do que eu tenho hoje. Eu tenho que desenvolver. Agora, se eu não me desafio, fico com uma meta baixa, eu também não me desafio em termos de desenvolver uma habilidade. Então, o que acontece? Eu fico parado, estagnado. Estou numa zona que é uma zona de conforto, mas note como ela é desconfortável no fundo, porque você sabe que você tem mais potencial, mas não está desenvolvendo, não está trabalhando. Por quê? Porque está com medo do fracasso. Tem um exercício que é muito legal para quem trabalha com vendas, por exemplo, e quando está fazendo ligação, que a gente chama de call, né? Ou, por exemplo, está fazendo prospecção fria, eu estou tentando falar com clientes e vamos dizer que eu estou tentando ligar para eles. Eu não estou conseguindo contatos. É muito comum fazer um trabalho onde, na média, vamos dizer que de cada, sei lá, 8 tentativas de contato, eu consigo um contato. Você, de alguma maneira, fisicamente, então, eu já vi isso trabalhando com bolinha de gude, fazendo X em caderninho, já vi feijão sendo usado, bala sendo usada. Então, o que a pessoa faz? Todo não que a pessoa escuta, ela pega e coloca num jarro e ela sabe que uma hora, quanto mais não tiver, uma hora vai sair o sim. É uma forma contraintuitiva de pensar, porque a gente está tentando evitar o não. Mas se eu começo a evitar o não, não fazendo a ligação, eu não tenho o sim também. Então eu tenho que entender que muitas vezes o que está acontecendo é que eu estou no caminho correto. Uma hora vai vir e que ele faz parte do processo. Eu sempre dou exemplo, por exemplo, imagine que eu estou trabalhando no McDonald's, tá? E a atendente do McDonald's, ela é treinada para te oferecer sempre o que se chama de venda adicional, venda complementar. Então, eu chego lá, peço um Big Mac e ela vai me perguntar sempre: acompanha batata frita? Acompanha refrigerante? Acompanha a sobremesa? Né? Então, é uma tentativa de venda adicional. Já que eu estou pedindo o sanduíche e o cliente já está na minha frente, por que eu não aproveito para tentar vender mais alguma coisa? Ok? Vamos dizer que a pessoa que está como cliente diz: não, obrigado, não quero batata frita. Se a atendente se desmotivar com aquilo e ela começa a pensar: eu não vou mais oferecer batata frita para ninguém, porque de cada 10 clientes que eu dou, 8 dizem não, ela esquece que 2 estão dizendo sim. E que se ela disser para 100 clientes aquilo, 80 talvez digam não, mas 20 compraram batata frita e provavelmente comprem também uma sobremesa, talvez. Ou seja, vai fazendo um bolo de diferença, né? Ele vai aumentando esse bolo. Se eu começo a evitar isso, porque eu estou com medo do fracasso, com medo de que as coisas deem errado, eu começo a cada vez fazer menos.
e eu estou fugindo do caminho do sucesso. Então, primeira coisa, lembre do Premeditatio Malorum, o que acontece, né, se der errado mentalmente antes de fazer. E segundo, quando acontecer errado, pare para pensar muitas vezes, ok, eu tenho que melhorar isso, obviamente, eu quero melhorar minha taxa de conversão, eu quero melhorar meus números, mas eu tenho que entender que eu tenho que comemorar quando eu faço algo corretamente, não dá certo. O que eu aprendi com isso? Será que se eu fizer mais vezes, eu continuo fazendo? Porque muitas vezes a resposta está na continuidade desses números. Terceira coisa, procure o desconforto deliberado. Isso é uma coisa muito interessante, você vai ver isso muitas vezes, às vezes de forma exagerada, mas a lógica está correta. O problema é que o pessoal abusa. Mas, por exemplo, quando você começa a acordar mais cedo para estudar, e tem o pessoal que chama, né, a turma das 5 da manhã, às vezes é desconfortável, depois fica comum. Então, hoje, por exemplo, eu acordo normalmente às 5 da manhã. No começo era um esforço incrível, hoje já não é. Certo? Então, mesmo que eu queira continuar me enrolando na cama, eu provavelmente vou sair 5h15, porque eu já me acostumei. 5 horas, para mim, é um horário que a casa está tranquila, as crianças estão dormindo, a Marília está dormindo, está tudo escuro, sabe? Não, nada, não tem barulho, e para mim é muito produtivo. Eu sei que para algumas pessoas não é, mas eu quero que se entenda a lógica. Tem gente que faz, por exemplo, banho frio. Tem um filho meu que gosta de fazer banho frio, e a gente chama de plunge. Outro dia, inclusive, a gente estava fazendo um churrasco na casa de um amigo. Eu moro na Carolina do Norte, agora está super, super frio, a gente estava com temperatura negativa, e o dono da casa tinha uma piscina, e 4 pessoas do nosso grupo tiraram a roupa e entraram na piscina com temperatura negativa. A água não estava, né? Obviamente ela congela com temperatura negativa, mas ela devia ter a 3 ou 4 graus. E a brincadeira era você aguentar até 3 minutos. Ninguém aguentou 3 minutos, uma pessoa aguentou quase 2, mas a questão aqui é sair da zona de conforto. Quando você vai para a academia e faz um treino confortável, se você é sério em relação a treinar, você sabe que você não treinou de verdade. O treino sério vai te exigir. Quando eu estou estudando alguma coisa, eu sei que o estudar tem um estudar confortável e tem um estudar desconfortável. Quando eu digo que eu vou fazer, por exemplo, uma atividade qualquer, no caso, vamos dar o exemplo da prospecção de novo. Eu digo, eu vou fazer 10 ligações por dia. Eu estou na minha zona de conforto ou eu estou numa zona desconfortável? A zona de desconforto, eu tenho que olhar para ela e tenho que dizer, eu não sei se eu consigo, eu não sei se dá. Mas é ela que lentamente começa a te tirar do padrão. Então, por exemplo, tem um exercício que eu gosto muito de fazer. Alunos meus de um outro curso que se chama GEC, Gestão de Equipes Comerciais. Um dos módulos é de lucratividade e eu digo, vamos fazer uma campanha de vendas onde os vendedores não podem dar desconto zero. E é uma confusão, porque a maior parte dos vendedores e das vendedoras está acostumada a dar o máximo possível de desconto que a empresa permite. E às vezes ainda vão pedir mais. Quando eu digo desconto zero, trava todo mundo e não sabe o que fazer, porque estava usando o desconto como muleta, como bengala. Tira o desconto, a pessoa não sabe fazer. Mas as pessoas que são inteligentes começam a vender mais. Eu tenho um monte de casos muito legais de pessoas que quebraram recorde de vendas durante a campanha do desconto zero. Tiramos o desconto e as pessoas começaram a vender. Por quê? Porque agora elas têm que melhorar a argumentação, têm que fazer mais perguntas, realmente se aprofundar. É muito legal de ver os testemunhais. E tem muitos diretores que dizem, Raul, eu já estou trabalhando, porque a minha empresa já é séria em relação a isso, com o mínimo possível de desconto. Então a gente controla muito isso. Daria para fazer uma campanha onde, em vez desse desconto zero, na verdade eu estou tentando baixar 0,5% o desconto? Eu digo sim. A questão toda é, de novo, eu tiro a equipe de vendas da zona de conforto. E funciona muito bem. Campanha de vendas, no fundo, se você parar para pensar, é isso. Eu quero estimular e motivar as pessoas a pensarem grande. Por que as pessoas vendem tanto numa campanha de vendas bem organizada? Tem gente que dobra, triplica as vendas. Por que isso acontece? Porque a pessoa começou a pensar diferente, saiu da zona de conforto. A questão é, aqui eu estou estimulando uma procura proativa em relação a isso. Pode ser algo físico, pode ser algo mental, pode ser algo emocional. Por exemplo, eu sempre tive grande dificuldade de falar em público. Como você pode notar agora, hoje eu já superei isso. Dou palestra, dou workshop, estou tranquilo, sou professor, dou curso aqui. Mas por muitos anos, e demorou bastante tempo para eu lidar com isso, foi um grande desconforto eu subir num palco e falar em público. Mas eu sabia que aquilo ia realmente impulsionar minha carreira e disse, isso é algo que eu preciso trabalhar e preciso pensar. Então eu comecei a procurar oportunidades de levantar e falar. E fui aumentando, até que as pessoas começaram a me contratar e pagar mais, e ter cachê alto, e aí voar pelo Brasil inteiro, a outros países da América Latina. Mas por quê? Porque se vai naturalmente dizendo, como é que eu posso expandir algo?
Como é que eu posso, né, aprender alguma coisa e fazer alguma coisa em relação a isso? Treinar uma técnica nova. Então procure isso, tá? Lembre que as pessoas de alta performance estão desconfortáveis na zona de conforto. Baixa performance, conforto na zona de conforto. Alta performance, desconforto na zona de conforto e conforto na zona de desconforto. Por quê? Porque claramente eu sei que eu estou crescendo. E se você não fizer isso, a vida vai fazer com você. Então seja proativo ou proativa em dizer eu supero os meus problemas porque eu cresço e eu procuro isso. Quando você vai fazer um curso, quando você entra numa pós, quando você entra no mestrado, quando você vai estudar, quando você compra um livro, quando você vai num evento, vai numa feira, isso que você está fazendo, expandindo tua zona de conforto, teu limite, tua fronteira de habilidades e de atitudes está começando a expandir. É isso que a gente quer. Continue fazendo isso aí, essa jornada de campeão. Tem uma quarta dica que eu queria te dar. Pratica antiprodutividade. Antiprodutividade é uma coisa muito interessante porque a gente está num mundo onde tudo é eficiência, tudo é produtividade. Mas tem alguns momentos onde você tem que dizer: eu vou desconectar. Eu vou desconectar. Eu não vou procurar ser o melhor aqui. Eu vou fazer algo bagunçado. Não precisa estar tudo certinho. Não precisa estar tudo certo, super eficiente. Tem um dia que você pode dizer: eu vou ser ineficiente hoje. E pode ser ficar o dia inteiro no sofá. Ou pode ser fazer uma coisa que você está acostumado a fazer de um jeito, eu vou fazer de outra. Ou eu vou, sabe, tipo, a questão aqui é se provocar a dizer como que eu posso fazer isso aqui de uma maneira diferente sem me preocupar tanto com tá tudo certo. E liberar um pouquinho a criatividade para fazer algo um pouquinho mais bagunçado. Eu, por exemplo, escrevo muito, né? Tenho que escrever. E de vez em quando eu digo, cara, eu não tô afim de escrever, não tô afim de escrever. E nesses dias eu sei que se eu for pro outro lado, aí eu começo a usar humor, eu começo a contar uma história, eu começo a criar uma história maluca, sabe? Do tipo, eu começo a dizer coisas que não são, certo? Eu começo a falar sobre, né? Imagina que você está escrevendo um texto sobre 10 coisas, e você vai falar que são verdade, mas na verdade são mentira, certo? Então eu começo a me provocar, né? Então se você fosse falar coisas que não são corretas, como seria? Eu começo a me provocar, e nessas horas começa a ter um embate, e no fundo o que eu estou fazendo parece, se você olhar de fora, está sendo ineficiente. Então, por exemplo, quando você pega, vou tirar um tempo para pensar. A maior parte das pessoas sabe que é super importante ter um tempo para pensar. Mas quando você vai ver no dia a dia da pessoa, a pessoa não está, ela está na correria. Por quê? Porque se ela parar para pensar, parece que está sendo ineficiente. E eu vou defender o contrário. Você já deve ter muitas vezes tá parado olhando assim e de repente teve uma ideia, aquilo aconteceu. É muito comum, inclusive, quando a gente está descansando, está em férias, nosso cérebro ainda está trabalhando, a gente está olhando para o mar, sei lá, para alguma coisa, está olhando ali, e de repente, pum, vem uma coisa, vem um sentimento, vem uma ideia, porque aquilo faz parte do nosso processo. Então, quanto mais corrido a gente tem que estar, né, ou a nossa vida está, mais a gente tem que valorizar esses momentos e dizer essa antiprodutividade, na verdade, é a mais produtiva de todas, porque ela te recarrega energias. Lembre de colocar isso, certo? E se você tiver que bloquear tempo, bloqueie tempo para isso. E se puder fazer de vez em quando, dizendo, vou ficar 5 ou 10 minutos, mas vou ficar olhando para o teto pensando, ótimo. Lembre de valorizar isso, que isso é super importante também. Quinto ponto aqui, amizades desafiadoras. Isso acontece muito, eu vi muito acontecer quando, por exemplo, tem política. E aí foi o pessoal do Lula para um lado, o pessoal do Bolsonaro para outra, a família brigou, ninguém mais fala com ninguém. E eu acho que uma das coisas mais avançadas da civilização é a capacidade de a gente começar a conectar ideias que são divergentes. E a pessoa realmente evoluída, tem que aprender a olhar para isso lá e dizer, vamos debater essa ideia de maneira calma, educada. Eu sei que é difícil, tá? E eu dei esse exemplo porque eu já vi grandes, né, com discussões acaloradas em relação a isso, e eu digo, uou, o que está acontecendo? Está acontecendo que a gente, de novo, está na zona de conforto. Eu prefiro conviver com pessoas que não me questionam, que não questionam as minhas ideias, que não são contra o que eu acredito, e eu, né, não sou contra o que elas acreditam. Mas quando você coloca pessoas de ideias diferentes juntas e elas realmente começam a falar de maneira inteligente, emocionalmente, é uma evolução para as duas pessoas. Então, e muitas vezes saem ideias, sacadas novas. E não precisa ser só porque eu dei o exemplo da política, mas se você trouxer para dentro de casa, então, o que a gente poderia fazer para melhorar X, você vai muitas vezes ter ideias divergentes. Se você mata as ideias, principalmente para quem é líder, se você mata as ideias, só você pode ter ideias inteligentes, você sabe que o processo começa a travar, né? Então, eu quero ter um ambiente onde a diversidade de ideias é aceita, é debatida. Podemos ter um sistema de, né, por exemplo, meritocrático, de filtrar ideias, de ver se está certo ou está errado,
não significa que eu estou o tempo inteiro sem opinião. Eu tenho uma opinião, mas eu entendo e aceito a tua e eu quero ouvi-la. Eu quero entender isso, porque com isso eu cresço também. Pode ser que eu não concorde, mas eu preciso ter pessoas que me questionam o tempo inteiro, porque senão daqui a pouco eu estou rodeado de gente que só concorda comigo. E aí parece um bando de robô, certo? E eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, mas se a gente procura ter isso e procura ter esse ambiente ou procura criá-lo, estimulá-lo, isso é muito interessante, de dizer qual é a opinião diferente. Outro dia eu estava lendo o texto de um cara que fala de antifragilidade, que é o Nassim Taleb, e ele fala muito sobre você tentar desprovar as suas teorias. Que as pessoas inteligentes não estão tentando provar a sua teoria, elas estão tentando desprovar a sua teoria para ver se ela realmente tem razão. Isso é uma sacada super inteligente. Então, pessoas que pensam diferente de você podem realmente te ajudar. Respire fundo, tenha inteligência emocional, mas lembre que faz parte do crescimento. Outra coisa é o que a gente chama de planejamento reverso. Planejamento reverso é aquilo que eu estava. Lembra que eu falei do premeditatio malorum, que eu disse vai para frente, penso que pode dar errado, e aí começa a pensar o que pode ser feito? Aqui é exatamente isso. Só que agora eu estou claramente fazendo um trabalho quase como se fosse um planejamento estratégico de dizer, ok, eu cheguei no final do ano e eu consegui realmente 20% a mais de vendas. Essa é a meta que eu tinha colocado. Quais foram as coisas que a gente fez que deram certo, que a gente que nos ajudaram a chegar a essa meta? Ah, são essas, essas e essas. Ok, veja que o meu planejamento já está começando a acontecer. A maior parte dos planejamentos geralmente começa ao contrário. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer isso, e aí coloca uma meta e às vezes está desconectado. Eu sei porque a gente trabalha muito com isso na Venda Mais. Tem um planejamento com uma meta, tem um planejamento das ações que vão ser, junta as duas coisas, não dá certo. Tem um exercício que eu faço muito quando eu estou fazendo mentoria, por exemplo, onde eu faço o exercício do dia perfeito. A pessoa tem que colocar 10 coisas que se ela fizer, ela vai ter um dia perfeito. Aí eu peço para a pessoa colocar as metas e objetivos dela. Aí ela me diz as metas e objetivos. Eu digo, ok, vamos olhar. Se você fizer o teu dia perfeito repetidamente, você chega na tua meta, e é muito, muito, muito comum a pessoa ficar olhando e dizendo, não, eu não chego na minha meta. Então não é o dia perfeito. É um dia cômodo, é um dia gostoso, é um dia confortável, mas não é o dia perfeito. O dia perfeito é um dia que é bom, é produtivo, mas ele vai te desafiar e vai te levar à meta. Então, quando eu faço aqui o planejamento reverso, eu estou garantindo que eu realmente vou atingir minha meta. Se eu começo colocando uma meta e fazendo um plano que está desconectado, pode ter certeza absoluta que diminui drasticamente. Já é difícil atingir meta desafiadora. Imagine se você não faz o planejamento correto, se você não tem as atividades. E quando você faz esse trabalho, inclusive você está mentalmente, emocionalmente, psicologicamente se preparando para fazer aquilo, porque você está olhando e dizendo, eu já sei que eu vou ter que fazer isso. Não é uma surpresa, você já sabe que você vai ter que fazer isso. Você já sabe, e se isso aqui não der certo, você já tem um plano B. Note como você começa a ter um controle muito maior da tua vida. Então, de novo, se você parar para olhar, você vai separar um tempo para não estar executando. Então, se você olhar de fora, pode até parecer ineficiente, porque a pessoa está pensando, a pessoa está desenhando, mas lembre que 5 minutos de planejamento, na verdade são 15 minutos, acho que é essa a estatística, 15 minutos de planejamento equivale a um ganho de produtividade de 2 horas. E aqui é exatamente isso, só que você faz de trás para frente. Você começa definindo tua meta e vai dizendo o que eu preciso fazer. Sétima coisa, exposição controlada a gatilhos. Isso aqui tem muito a ver com você sair da zona de conforto, mas é claramente uma coisa onde você meio que planejou. Eu faço isso com a minha esposa, por exemplo. Quem me provoca é a minha esposa. Outro dia, a gente estava em Paris, né, viajando de férias, e ela queria muito ir num restaurante que tivesse 3 estrelas Michelin. A gente foi, e acabamos num. E eu já sei que, para mim, a experiência vai ser um desastre. Eu gosto de comida simples, eu gosto de feijão, arroz, bife com ovo em cima, certo? Uma saladinha. Eu tô super feliz com isso. Adoro hambúrguer, adoro pizza, comida que come com a mão, certo? Macarronada, coisa simples eu gosto. Você vai no Michelin, 3 estrelas, fora que você paga o olho da cara, você vai sempre ter aquilo que eu chamo de rococó. É sempre, vem um prato com umas coisas aqui do lado, o garçom vem com a mão atrás, ele para, ele conta uma história do prato. 5 minutos para apresentar o prato. Tem uma ordem, uma sequência para você comer. Então a gente estava comendo, por exemplo, queijos e tinha uma ordem. Deus me livre, você comeu o queijo na hora errada. Não, tipo, e eu não sou desse jeito, certo? Eu queria pegar um hamburgão, colocar mostarda em cima, sabe, do hambúrguer e comer com batata frita. Mas não, eu sei que tem que sair. Então, quando eu chamo de exposição a gatilhos, por exemplo, aquela história de você entrar em água fria, você está colocando um gatilho que é
desconfortável, mas você está claramente controlando o processo, dizendo: "Eu é que estou fazendo isso", certo? Então, vamos dizer que eu tenha um medo de falar em público. Eu vou começar a trabalhar isso uma vez por mês, uma vez por semana, eu vou tentar expor uma ideia, eu vou tentar fazer algo que faça com que eu lentamente comece a melhorar isso. Qualquer coisa em relação a, por exemplo, técnicas de negociação. Vamos, né, então dar um exemplo bem prático. Eu estou estudando, eu vejo uma técnica de negociação, ou vai ter um dia da semana onde eu vou começar a usar técnicas que geralmente eu não uso. Vai ter um script, um roteiro diferente que eu não uso. ChatGPT, inclusive, é maravilhoso para isso. Você entra e diz: ó, o negócio é o seguinte, está acontecendo essa situação comigo, o cliente respondeu essa coisa, eu tenho respondido desse jeito, mas eu queria responder de uma forma diferente, algo mais criativo. Por favor, me dê 5 sugestões de coisas diferentes que eu posso fazer para essa situação. Você vai olhar aquelas 5, e que nem hoje que eu estou te dando o cardápio, quando você pede um cardápio para o ChatGPT, 4 delas você vai dizer: meu Deus, nunca vou usar isso. Mas uma delas é uma pérola, é um diamante. Você olha: opa, isso aqui eu posso testar. Então, note que eu estou procurando coisas que são desconfortáveis, estou dizendo, mas é numa área muito específica. Eu preciso desenvolver isso. Então, e pode ser em qualquer área da tua vida, mas você está indo proativamente procurar isso, tá bom? A oitava ideia, essa aqui e eu já gravei vários vídeos sobre isso, porque é um exercício que eu faço o tempo inteiro, que é você fazer o que se chama de rotação de identidade. É quase como se você colocasse um chapéu, uma máscara e dissesse: ok, quem que eu sou agora? Tá? Não sou o Raul, tá? É o Batman, eu sou o Batman. Como que o Batman resolveria isso? Como que o Buda, então, né, tipo, o Gandhi, quando eu tô numa situação de, porque eu fico brabo, às vezes, né, tipo, eu chamo da fúria. Quando a fúria assume o controle, cara, eu preciso me acalmar de algum jeito e é muito comum eu pegar e imediatamente ter um gatilho de dizer: Raul, você é o Buda. Tá? Então, tipo, calma, tranquilo. Como que isso seria feito de maneira inteligente, emocionalmente correta, alinhada, sábia? É difícil, precisa praticar. Então, né, pode ser, o que a Mulher Maravilha faria agora? O que o Superman faria? O que o Steve Jobs faria, certo? O Elon Musk, o que ele faria? Então, você começa a procurar referências na tua vida e pensa assim, como que essa pessoa resolveria? Porque, no fundo, você está trazendo uma referência diferente. Tá? E você pode incorporar esse personagem. Eu já vi, por exemplo, atletas que dizem que na hora da coisa ficar realmente séria, ele incorporava um personagem. Então, outro dia eu estava vendo uma cantora que estava dando uma entrevista, ela dizendo: eu tenho um personagem, que eu sei que em alguns momentos ela precisa assumir o controle, porque é ela que, naquele momento, vai ter a melhor resposta. Então você veja que eles mesmos criaram seu próprio super-herói, que é ele ou ela numa versão diferente. Então a troca de identidades, aqui essa rotação de identidades é justamente isso. Lembrar que você pode ser sempre você mesmo, mas não precisa ser sempre o mesmo, né? E não precisa fazer sempre do mesmo jeito. Eu posso ir procurar referências diferentes e pensar, como que aquela pessoa faria diferente? Isso sempre vai te ajudar a ter pelo menos ideias novas. Depois, uma rede de anti-suporte. A rede de anti-suporte é quando você vai apresentar uma ideia, vamos dizer que você está tendo uma ideia e você apresenta para alguém que você sabe que sempre critica. E você faz isso a propósito. Inclusive, quando você faz a propósito, não dá nem raiva, dá até para risada, porque a pessoa está jogando o jogo que você quer que ela jogue. Você chega e diz, chega com o teu plano e diz, o que você acha que pode estar errado nisso? E tem gente que é especialista em achar todos os erros possíveis. E isso é muito útil, é quase como se fosse uma consultoria grátis. A pessoa se sente super bem, porque ela, né, gosta de fazer isso, ela se sente, e você, no fundo, vai filtrar, porque você vai pegar aquela informação e dizer o que é útil daqui, certo? E muitas vezes vai ter um fundo de verdade. E ao invés da gente reagir emocionalmente, como foi a gente que já foi buscando essa crítica, a gente reage de maneira diferente. A crítica passa a ser algo positivo, porque ela está me alimentando. Eu não preciso aceitá-la. Não é porque a pessoa falou que ela é uma verdade absoluta, mas ela pode ter um fundo de verdade que diz: espera aí, isso aqui na verdade está conectado com outra coisa, isso aqui me leva a pensar aqui, e você melhora teu plano. Isso é muito legal quando você faz. Então tenha esse círculo de pessoas, e muitas vezes essas pessoas são pessoas amigas, são bem intencionadas, só que o jeito dela é muitas vezes de olhar por um lado que é mais crítico. Use isso para o bem. Em vez de ficar revoltado, revoltada, brigando com essa pessoa, dizendo: meu Deus, não dá para falar nada que ela vai dizer, faça o contrário. Quando você tiver uma ideia, diz: vem cá, deixa eu te contar o que eu estou pensando, o que você acha?
e pegue aquilo e pegue as pérolas, não precisa pegar tudo, mas você vai ver que também, de novo, te reforça. E mais uma vez, note como te coloca numa posição de protagonista, não é de vítima. Resiliência tem muito disso, de eu, né, lembre, estamos falando de resiliência, eu recebo uma pressão de fora, eu continuo querendo ir para o meu objetivo, mas essa pressão muitas vezes não está me levando para onde eu quero. Como que eu lido com ela? Proativamente, certo? Não postura de vítima, proativa. Então, de uma pessoa que tem a tendência de me criticar, como é que eu posso usar isso a meu favor? É quase como se fosse um jiu-jitsu energético. Eu pego aquela energia, rodo com ela e transformo essa energia a meu favor. Para terminar, caos programado. Caos programado é quando. Imagine que você vai fazer uma reunião, certo? E geralmente as reuniões numa empresa têm um processo que geralmente funciona igual. Tem um dos treinamentos que há muitos anos eu desenvolvi, onde a gente começa um treinamento e não tem cadeiras na sala, por exemplo. Ou não tem canetas para as pessoas, ou umas pessoas têm, outras não têm, algumas têm folha, outras não têm, certo? Então, por exemplo, a gente faz o coffee break e não tem açúcar para o café, ou o café está frio, e a gente começa a provocar algumas situações, porque eu quero que as pessoas, de novo, saiam da zona de conforto, mas eu quero ver como elas reagem. Isso é muito comum, por exemplo, em entrevista de recrutamento e seleção. E, de novo, eu não estou com um pensamento malvado, eu não quero sacanear ninguém, não é, a questão não é, certo, fazer isso só porque você tem uma visão sádica e você quer se divertir de uma maneira diferente. Não, a questão é o que acontece quando eu não estou na minha zona de conforto total, quando eu estou realmente precisando de algo, de algum elemento que eu não tenho. Como que eu lido com isso? Tinha um personagem antigo que se chamava MacGyver, que era muito bom nisso, né? De que chegava e ele nunca tinha o que ele precisava, mas então ele olhava e a criatividade dele resolvia. E você pode começar a fazer isso de maneira proposital. Por exemplo, né, quando eu escrevi o texto, eu contei em casa que às vezes tinha um grande debate. Então, é a Marília, o Daniel e o Rafael, né? E a gente saía para jantar, por exemplo, e cada um queria uma coisa. Então, um queria comer pizza, um queria comer hambúrguer, um queria comer carne, a Marília queria comer salada. E aí a gente ficava o tempo inteiro no carro, debatendo, não saía do lugar. A gente criou meio que um modelo de dizer, primeiro, às vezes um de nós era o responsável, hoje é a minha vez, e todo mundo tinha que isso. E quando isso acontece, você, na verdade, está transferindo a responsabilidade para alguém, mas para os outros é meio que o caos, porque pode acontecer qualquer coisa. A minha escolha, provavelmente todo mundo sabe, né, vai ser parecida sempre, mas para eles é algo diferente do que eles fariam. E acabava sendo bom, e a gente sempre falou sobre isso, porque a gente começou a experimentar lugares diferentes, porque um de nós estava com vontade de ir. Os outros três, às vezes, não estavam a fim de ir, mas o um queria. Então, você começa a experimentar ideias novas, porque você está dando essa questão de você começar lentamente a experimentar coisas novas. A gente já chegou, por exemplo, vamos pedir comida aqui em casa. Tem gente que faz para o ímpar, a gente joga dado, certo? Então, se sair um é pizza, se sair dois é sanduíche, se sair três é comida mexicana, esse tipo de coisa. Então, você vê que em alguns momentos isso cria uma questão lúdica, que você começa a colocar ludicidade em algumas situações, que é muito gostoso. Então, vamos no cinema. Tem 3 filmes para ver, qual será que a gente vê? Em vez de entrar num grande debate, deixa o universo decidir. Joga o dado para cima e diz, se sair um número par é esse, se sair um número ímpar é aquele. Sabe coisa que você começa a fazer assim? Você pode pegar uma carta do baralho, se for acima de abaixo, se for abaixo. Você pode fazer campanha assim, né? Então, se eu jogo um dado e se sair um número par, eu ligo para um cliente, e se sair um número ímpar, eu ligo para um inativo e tento reativar. Coisas assim, sabe? Tipo, fica lúdico, fica engraçado. E você começa a trabalhar com coisas diferentes. Quando a gente ia escrever textos, tinha o que a gente chamava de pimenta. Ainda mais quando tinha a parte de revista, a gente tinha uma equipe bem grande de editorial. E você tinha que colocar a mão no jarro, tirar uma palavra, e a própria equipe que tinha colocado as palavras, e a palavra podia ser qualquer coisa. Então, paralelepípedo. Então, eu ia escrever sobre, sei lá, 10 formas de lidar com uma objeção a preço. E eu pegava e tirava paralelepípedo. Eu dizia, caramba, eu tenho que colocar paralelepípedo no texto. E era muito engraçado. As voltas que as pessoas davam, e o pessoal ficou muito bom, ficou muito criativo, a gente estava muito risada. E aquilo era um momento gostoso depois, porque depois a gente fazia um pós-revista, depois que a revista saía, para a gente dizer, ok, vamos revisar tudo o que aconteceu, qual foi a melhor utilização da palavra mágica, né, da pimenta. E todo mundo contava e votava na sua, etc.
mas criava uma dinâmica diferente. Então, você pode até fazer a mesma coisa. Vamos dizer que eu estou fazendo um roteiro de prospecção, eu tiro uma palavra ali, eu tenho que usar a palavra paralelepípedo. Como é que eu encaixo o paralelepípedo numa conversa de prospecção? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você começa a dizer, epa, espera aí. Mas é muito, muito engraçado quando isso acontece. Então, quando você faz de maneira proativa, estudada, estratégica, é muito legal o desenvolvimento e todo mundo pode exercitar. De novo, a gente chamava de pimenta porque dava um gostinho diferente. Era para dar um gostinho diferente no texto, mas acabava dando um gostinho diferente na vida, que é, no fundo, o que mais interessa. Para terminar, eu coloquei no texto, vou reforçar aqui no vídeo também, o que eu chamo de diário de evolução. Se você colocar na tua cabeça que o exercício de escrever ao final do dia é importante, você vai, e é realmente, tá? Vou recomendar isso, porque chama journaling, tá? Então, você ter um diário é uma das coisas mais poderosas que existe, e o pessoal complica, acha que tem que escrever 3 páginas, né, 1 hora por dia. Não é nada disso, é simplesmente você anotar. Quem tem agenda e ainda usa agenda de papel, ela tinha esse benefício de você poder escrever ali, né? E você sabe que no fundo acaba sendo quase que um diário, recado para você mesmo, esse tipo de coisa. Eu gosto muito de, quando você está fazendo um diário, de você sempre comemorar suas vitórias no final do dia, o que deu certo, o que não, né, e o que aconteceu, mas eu gosto muito de colocar coisas que às vezes não deram certo. E qual que é a reflexão por trás? Quando eu coloco um asterisco, e eu uso o asterisco para esse exercício, eu vou colocar um asterisco ali, eu sei que aquilo não foi um ponto muito positivo, mas a reflexão vai ser, tá? E a reflexão, no começo, quando eu comecei esse exercício, eu tinha a tendência de terceirizar a responsabilidade. Isso aqui não aconteceu, isso aqui não deu certo, a culpa é de alguém. E eu, com o passar do tempo, comecei a voltar e revisar, porque é muito legal. A questão do journaling não é só você fazer, mas é a revisão depois de você notar coisas que estão surgindo, porque você começa a escrever 17 vezes a mesma coisa. Aí você começa a dizer, epa, espera aí, não pode isso aqui. O tempo inteiro eu estou dizendo que a culpa é de alguém. Eu tinha essa tendência. Aí eu comecei a dizer, Raul, você precisa melhorar isso. Eu comecei a fazer com que a minha reflexão estivesse ligada ao que eu poderia melhorar. Da próxima vez eu vou tentar fazer isso. E virou meio que uma frase para mim. Da próxima vez vou tentar fazer isso. Então, eu estou tendo uma visão positiva do futuro. É uma visão otimista do futuro. Note, vai ter uma próxima vez, e da próxima vez eu vou reagir de maneira diferente. Eu vou me preparar de maneira diferente. Quando ela acontecer, eu quero fazer algo diferente porque eu quero um resultado diferente. Note como isso está totalmente ligado ao conceito que a gente está defendendo aqui de resiliência. Eu tenho um objetivo, aconteceu alguma coisa inesperada, essa coisa inesperada não é positiva, ela foi negativa, ela me afastou do meu objetivo, me desviou do meu caminho. O que eu faço com isso? Essas são as pessoas, quem tem a resposta correta a isso, sabe que a resposta está aqui, não está lá fora. Está aqui dentro, está aqui dentro. Quando você consegue alinhar isso, você vai ter resultados muito melhores. Tá bom? Então, campeã, resumo rápido de alguns exercícios para você fazer. Se você colocar algum em prática, conte aqui pra gente, compartilhe. Eu adoraria saber qual que você mais gostou, qual das ideias, e adoraria saber qual que você mais odiou. Porque é capaz de você ter olhado dizendo, Deus me livre, eu nunca faria isso. E nessas horas eu vou te provocar e vou te desafiar dizendo, às vezes é justamente aí que está o teu maior crescimento. Tá bom? Então lembre de curtir, lembre de compartilhar, lembre de comentar e vamos juntos nessa jornada de alta performance. Grande abraço, obrigado e a gente se vê no próximo vídeo do Quantum Cast. Tchau!